Salve galera, sejam muito bem-vindos hoje para mais uma live aqui na quinta-feira, Diálogos Fiscais. E hoje teremos uma super convidada, a professora Tuane Pereira, do Tributariou, minha amiga querida, advogada tributarista, super mega professora, super mega tributarista. E hoje nós vamos conversar sobre a questão da tributação da pessoa física, oportunidades, principalmente focando na questão do imposto de renda. Por que estamos falando tanto de imposto de renda nesse período? Porque a declaração do imposto de renda já começou a obrigatoriedade e vai até o final de maio de 2023. Então, tem muitas pessoas passando por dificuldades com algumas questões novas que aconteceram na Receita Federal. E hoje, a nossa live aqui nos Diálogos Fiscais e eu, professora Tuane, estamos objetivando justamente isso, esclarecer dúvidas, né? De você que é advogado tributarista, que quer trabalhar nessa área, que quer atuar, que tem algum cliente aí que está com alguma pendência, certamente aqui hoje, na nossa aula de hoje, isso vai ser respondido para vocês. Então, já vou aceitar aqui a Tuane, para que a gente comece a nossa conversa de hoje. Sejam bem-vindos, não consegui dar oi pro pessoal que estava entrando aqui, vou dando só um oizinho. E já, ó, lindeza, deve estar entrando. Ela me mandou convite, vamos ver se... Ah, tá entrando. Ah! Ai, Ah, tudo bem? tudo com Tudo você. bem, amiga. Que felicidade estar aqui mais uma vez. Ah, vou te falar, a gente tem algumas lives que elas são assim, além de muito informativas, elas são muito divertidas. E contigo elas são as duas coisas, informativas e divertidas. Amiga, só Fico bota um mega feliz pouquinho de para ouvir trás. isso. Ó, só põe um pouquinho para trás do teu telefone que tá cortando o teu queixo da tua testa. Pronto? Deixa eu ver. Foi. Tava cortando. Bota um pouquinho, baixa um pouquinho, só teu queixo tá um pouquinho cortado. Só para não ficar cortando teu rosto. Aí, Pronto, gente. fechou. Obrigada. Eu Imagina. tava falando para eles do início da live, dizendo o seguinte, que a gente está focando nessa questão da tributação da pessoa física, principalmente na questão do imposto de renda, porque estamos aí num período latente de declaração de renda e essas dúvidas estão sendo muito efetivas. Então, assim, principalmente para advogado, para contador, que está querendo atuar nessa área hoje com imposto de renda, e essa área de atuação tributária da pessoa física, e eu escuto muito assim, ó, eu quero ser tributarista, mas eu não conheço empresas. Tributário não é só empresa. Empresários é um tipo de atuação tributária. Existe muita demanda para a pessoa física. Então, assim, a nossa ideia da live de hoje é trazer alguns esclarecimentos em relação ao imposto de renda, a tributação da pessoa física, a isenção, algumas ocorrências que estão... Tudo bem. E, Tá aqui. gente, Desculpa. ninguém melhor que a Tuane para falar sobre isso. Amiga, apresente-se. Na fila do pão, quem é a advogada Tuane Pereira? Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, muito feliz de estar aqui de novo com você, Lelê. Obrigada pelo convite. Eu sou advogada tributarista. Estou na área tem 17 anos. Olha só, gente, muito tempo. Essa cara de bebê, ela tem 17 anos de experiência. 17 anos na área. E hoje eu dou aula, né? Então, dou aula em várias instituições, faço mestrado. Né? Desses 17 anos, 10 anos eu fiquei dentro de um escritório de contabilidade, então trabalhei muito com vários tipos de empresas, né? Desde a indústria, comércio, prestação de serviço de vários segmentos. Então, isso me ajudou muito a estar aqui hoje, mas independente da parte da empresa mesmo, eu também atuei muito com pessoa física, né? Então, realmente, muito verdade o que você falou, né? Da gente, quando a gente pensa no tributário, a gente linka muito isso realmente com a questão empresa, né? Mas não necessariamente. A gente tem um mundo de oportunidades também na pessoa física. E a pessoa física, às vezes, tem muito mais problema do que uma empresa. E se a empresa não tem conhecimento, imagina uma pessoa física, então. Então, dá para atuar amplamente, tá, gente? Hoje eu dou aula em vários lugares, né? Como eu disse antes, então vou só citar alguns aqui. Eu dou aula em pós-graduação, geralmente, né? Então, na Escola Paulista de Direito, no Legale. Dei aula recentemente na PUC de Campinas, foi uma alegria. Foi a primeira vez que eu dei aula para graduação, foi bem legal. Dou treinamentos em company dentro de escritórios de contabilidade, inclusive hoje eu estou em um, né? Um que é um parceiro meu, é uma empresa de 60 anos de existência, só para vocês pensarem.
e a gente está fazendo um grande processo de reestruturação por aqui. E a gente atende, principalmente nessa época do ano, muitas pessoas físicas por aqui para fazer imposto de renda. Então a gente resolveu fazer aí esse tema de live. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, quem quiser me conhecer melhor, depois vai lá no meu perfil. E eu falo bastante também sobre precificação, pessoal, que é uma coisa bem interessante depois para quem quiser se aprofundar mais. Não é o tema de hoje, mas a gente pensar nos reflexos tributários para precificação de bens e serviços, que tem tudo a ver, tá? Esses dias que você deu aula, a Tuane deu aula esses dias para os meus alunos do PTR, e ela deu uma aula sobre precificação, justamente, né? E o pessoal ficou muito impressionado, porque ninguém tinha real noção do que significa o tributo em relação à precificação, qual é o custo desse tributo. E, normalmente o empresário não sabe, ele não sabe a quanto ele vem o custo do próprio tributo. E depois da tua... Eles ficaram muito impressionados, era muito novo, assim. Então, gente, como a Tony falou, não é o assunto da aula de hoje, mas a gente pode até fazer uma live sobre isso, né? No teu Insta, então, quem ainda não segue a Tuane, gente, quando vai aqui em cima do meu nome, embaixo tá o dela, e o contrário também. Quem não me segue ainda, que é seguidor da Tuane, me segue. Por favor, sigam a Lele, maravilhosa. Também. A outra coisa, hoje a gente vai trazer aqui algumas pinceladas, até porque a live nunca pode ser muito extensa, né? Até o pessoal tem pouco tempo, mas tá chamando a atenção o seguinte, e que é muito vencer o federal. Essa live que é só um pedacinho. É dia 6/4, das 7 da noite às 22. Tá, gente, é um evento sensacional. Eu estarei presente, a Tuane e mais outras professoras maravilhosas como nós. Que nós vamos falar isso aqui, domando o leão, ou seja, para você sair de lá entendendo a funcionalidade da questão do imposto de renda em vários pontos, teses de reflexão para a pessoa física. Então já anota aí. Em breve a gente vai colocar o link para inscrição aqui. Exatamente. Dia 6, das 19h, vai ser um precinho super especial. Ela está fazendo um evento assim para popularizar conhecimento mesmo, tá? O objeto não é lucro, é realmente popularizar o conhecimento. Então ela está fazendo um precinho super de banho para filho, tá? Então já anota aí. É isso. Das 19 às 22, maiores informações no decorrer lá. Logo vai fornecer o link para a gente já fazer a inscrição. Imperdível, tá? Já anota que aí então. Olê, tem uma pessoa aqui dizendo que o seu áudio não está 100%. Como era você que estava falando, eu acho que ele está falando de você. Será que é o meu? Eu acho, porque você está dando umas cortadinhas para mim. Será que é o meu aparelho de surdez que dá dando interferência? Aliás, eu vou, em primeira mão, elogiar você e te dar um parabéns pelo seu vídeo que você fez hoje, quebrando o preconceito das pessoas em relação a qualquer tipo de limitação ou deficiência que a gente pode ter na vida, gente. A vida pode ser muito mais fácil se a gente se aceitar do jeito que a gente é. Então, parabéns pela sua coragem de colocar a cara na internet e falar isso, porque não é todo mundo que faz. Ai, não é fácil. E eu tenho orgulho de você. Vou te dizer assim que eu lutei 3 anos, sabe? Eu acredito. Eu resisti. Eu conheço uma pessoa que está lutando também. É o mesmo cenário, só que realmente ele piorou demais, então eu vou mostrar o seu vídeo para ele. A ideia foi mostrar assim que todo mundo tem seus problemas, né? Não é porque as pessoas quando seguem a gente na internet, às vezes as pessoas acham que a gente não tem problema, que a gente não tem dificuldade. Saiba que você é uma inspiração para mim e para todas essas pessoas. Então, parabéns pela sua coragem de falar sobre isso. Obrigada. É porque todo mundo tem fraqueza. Todo mundo, né? O super-homem tem problema com a criptonita, a Mulher Maravilha, o próprio laço dela derruba ela mesma. Então, assim, todo mundo tem a sua criptonita, né? Então, assim, eu não tinha como não compartilhar isso, porque assim como talvez alguém esteja passando com outras dificuldades, que não seja a questão de audição, mas pode ser outros problemas de saúde, que as pessoas não desistam. Eu tenho um grande amigo que chama Eduardo. O Du foi meu colega de pós-graduação no previdenciário. O Eduardo tem uma doença, ele teve uma paralisia cerebral quando ele nasceu. Ele anda de muleta, ele anda de bengala. Ele tá com fala. Ele fez pós-graduação comigo e ele é advogado previdenciarista. Ele advoga. E eu não vejo ele reclamando nunca de nada, sabe? Pois é. Ele vai de bengala. Com todas as dificuldades. Com todas
todas as dificuldades. Ele faz vídeo na internet, ele tem dificuldade. Hoje o Edu tá com uma dificuldade de fala, ele é extremamente inteligente. E ele se expõe e faz vídeos na internet. As pessoas ficam com medinho de se expor na internet. Sem medo de ser feliz, né, gente? Vejam que tem pessoas que têm muitas outras limitações, não desmerecendo quem tem medo, né, de falar, sim. que tem uma certa limitação também. Mas vejam como é importante a gente enfrentar os nossos medos, né? Eu tinha medo de falar na internet. Eu abri o meu perfil em 2018, gente. Eu não tinha coragem de pôr minha cara na internet, porque eu ficava pensando, quem sou eu para falar de qualquer coisa nessa vida? Hoje eu tô aqui, ó. Isso aí é o quando a gente acha que não tem conhecimento para passar para os outros, ou que a gente se acha pouco, isso aí é aquele medo do herói, né? A gente tem medo de se achar que não sabe e que não consegue passar. Todo mundo tem alguma coisa pra ensinar, não tem a menor dúvida disso. Exatamente, exatamente. Então, assim, mas parabéns. Obrigada. Fique então aí que cada um tem seus medos, mas enfrente seus medos, porque medo não resolve nada, né? Só vai realmente parar a gente. Então, que a gente possa, principalmente agora para quem quer começar na área tributária, essa live de hoje, para você que quer começar vencendo o primeiro medo, a primeira barreira, que é, quero ser um advogado tributarista. Vamos começar pela pessoa física, então, né, Tuane? Então, bora lá, começar pela pessoa física. Vamos dominar esse leão, vamos pegar ele pela juba. Bora lá, minha gente, bora lá. Me fala uma coisa, você comentou comigo assim, Letícia, a Receita tá mandando aí um monte de notificação de autorregularização para essa galera. Explica aí para o povo o que são essas notificações de autorregularização, como é que funciona e como é que a gente resolve isso. Vamos lá, gente. Quem aqui não tem medo de cair na malha fina, né? Para quem não sabe o que é malha fina, né? Quando a gente faz a declaração de imposto de renda, ela é anual, então a gente faz uma vez no ano, né? Quando a gente faz essa declaração, o que a Receita faz, né? Que todo mundo acha que a Receita é sacana, não é necessariamente isso, gente. A Receita faz sempre cruzamento de dados. Então, por exemplo, eu, Tuane, declarei, né, que vamos supor que a Letícia seja uma médica maravilhosa. E aí eu fui lá nela, né, fiz meu tratamento e ela me deu um recibo, uma nota fiscal, enfim. E eu vou usar isso como despesa médica para colocar lá na minha declaração de imposto de renda e me abater. Aí eu faço isso, eu declaro lá como despesa médica porque eu vou me abater e pagar menos imposto. Só que a Letícia não declara isso na declaração dela. Ela não coloca lá o recibo que ela fez para mim ou a nota fiscal que ela emitiu para mim. Então, o que acontece? A Receita cruza essa informação. Como que eu declarei uma coisa para me abater do imposto de renda e ela, que tecnicamente fez o tratamento em mim, não fez essa declaração. Então, quando uma ponta declara e a outra não, a Receita cruza e geralmente ela vai fazer um questionamento para essa pessoa que declarou e pagou menos imposto, né? E a outra que deixou de declarar e também pagou menos imposto. A questão da Receita sempre vai ser essa: pagar menos, né? Ou deixar de pagar alguma coisa. Então, esse cruzamento é que gera essa questão da malha fina que a gente chama. E, ai, nossa, caí na malha fina, acabou minha vida. Não. Hoje, a Receita faz o seguinte, ela te manda uma notificação e ela te dá um prazo. Geralmente, um prazo de 30 dias para você se adequar, né? Então, olha, eu peguei aqui que você utilizou tal despesa ou que você deixou de declarar tal coisa, porque o contrário também é verdadeiro. Se a outra parte declara e você não, você vai ser chamado para prestar esclarecimento. E aí você vai se defender, né? Ou você já vai sair fazendo o que a gente chama de autorregularização, que é o que a Receita te deixa fazer, tá, gente? Então, se você realmente declarou errado, ou você viu que realmente estava no campo errado, o que você faz? Você tem um prazo de 30 dias para retificar essa declaração e pagar a diferença de imposto que der lá. Isso é a autorregularização. A Receita te notifica, você está se autorregularizando e concordando com o que a Receita te mandou. Então, ela não vai te multar, né? Não vai fazer disso uma autuação fiscal com auto de infração lavrado nem nada. É primeiramente uma notificação te dando a chance hoje de se autorregularizar. A Receita não fazia isso antes, tá? Antes ela saía notificando, já lavrava o auto, você deixava de recolher o imposto e já levava uma multa cabeluda. Hoje eles não fazem mais assim. Então eles te dão essa chance de 30 dias, você se autorregulariza naquilo que ela apontou como errado,
paga a diferença de imposto, resolveu o problema. Agora, se você não concorda com o que a Receita está dizendo, aí você também tem esse mesmo prazo para você entrar com uma defesa, que geralmente é uma manifestação de inconformidade ou algo nesse sentido. E aí você vai falar para a Receita, olha, Receita, eu não lancei deste jeito por causa disso, disso e disso. Só que eu tenho que ter os documentos, né, que embasem o que eu vou falar para a Receita Federal, né? Não posso do nada só, eu não concordo com você e beijo, tchau. Né? Então, hoje a gente tem essas duas opções. Né? Geralmente, quando a gente vai seguir com a autuação, a gente contrata um advogado, né? Que aí entra a gente aqui, ó, para E prestar serviço para a pessoa física. essa impugnação para poder justificar que está errado aquilo ali ou que está certo, faz tudo através do ECAC, faz Tudo através do ECAC. Né? Então, geralmente, quando eu pego um caso assim, na maioria das vezes eu prefiro que o cliente compre um certificado digital, porque isso facilita bastante a nossa vida, né? Ele vai gastar lá 100 conto para comprar um certificado. Mas se o cliente não quiser comprar um certificado digital, ele pode fazer o código de acesso lá no ECAC, no portal ECAC, com os recibos de imposto de renda dele, a última declaração e a do ano anterior. Ele faz o recibo, a gente vai conseguir acesso da mesma maneira e vamos fazer toda essa defesa. Acaba virando, né, gente, um processo eletrônico, tá? Dentro do portal ECAC. Tá. Então, a gente faz todos os protocolos e acompanha isso por lá, tá? E ele, para fazer essa senha, ele tem que ter as declarações. Sem isso, ele não consegue. Ele até, se ele não fez as duas, vamos supor que é uma pessoa que não era obrigada a entregar a declaração, né? Tá. Então, ele não tem os recibos. Sim. Aí, o que a Receita vai pedir? O título de eleitor. Aí você substitui os recibos pelo título. Agora, se fez a declaração ou se era obrigado a mandar e não mandou, ele vai pedir os recibos. A gente fez uma aula ontem no curso, o professor Ramiro, que até está assistindo aqui, o Ramiro ontem falou bastante sobre imposto de renda treinamento pessoal, e ele até puxou a questão de entrar no Gov, né? Que agora, como tem aquela autodeclaração ali, que eles já fazem aquela declaração preenchida, e não tem esses números de declaração do passado, que a gente não tem, lá no Gov, se tu consegue ter acesso, você consegue baixar. Consegue. O Gov é ótimo, gente, porque hoje eles estão unificando, tá? É uma das novidades, inclusive, né? Da declaração de imposto de renda. Quem não necessariamente comprar um certificado digital pode ter a senha Gov, que é a mesma senha que a gente usa hoje para acessar uma coisa. A gente acessa lá o negócio da vacina do Covid, tudo pela senha Gov. Né? E você faz essa senha Gov, e aí o contribuinte fica com a senha, e você hoje pode... É que tem muita gente que tem medo de fazer, declarar errado e acabar recebendo uma notificação. Mas hoje você tem essa autodeclaração mesmo. Você tendo a senha Gov, você entra lá, você preenche, muitas coisas já vêm preenchidas para você, que é um passado que você vai trazendo, né? Então, se tiver alteração, você tem que informar, senão já está ali pré-preenchida e você só atualiza com os dados do ano que você vai declarar. Mas ela se transformou, né, em uma coisa muito mais simples, vamos dizer assim, para quem não tem muito patrimônio. Só que aí vem as pegadinhas, né? Só que daí, isso eu até ia dizer, ainda que tenha essa facilidade, até para uma pessoa física normal, comum, que não tenha conhecimento assim, eu queria destacar justamente isso, porque essa facilidade que é contribuinte, presta atenção no que a Tony falou. Muito cuidado, porque se você não tem conhecimento de como verificar, provavelmente você, pessoa física leiga, que nunca mexeu com isso, você pode se ferrar, preenchendo alguma coisa errada. Então, você, uma pessoa física, não for advogado, não for contador, então, você tem acesso ao Gov, as informações estão lá, isso é acesso do contribuinte. Mas existem coisas que a Receita lança lá que não estão corretas, por algum erro de cruzamento. O que a gente recomenda? Que você procure um contador, um especialista em imposto de renda, que possa analisar o que está lá, auto da Receita, e esse profissional vai fazer a verificação, confirmar se é mesmo, ou se não, faz uma nova declaração e esquece tudo que a Receita informou lá. Então, muito cuidado, né, Tuane? Não, aquela história, qualquer criança brinca, não, muito cuidado, tem um profissional habilitado para ajudar nesse trabalho aí. Exatamente, porque quem nunca preencheu na vida uma declaração de imposto de renda, gente, tem uma série de campos. E aí você tem campos não tributados e campos tributados.
Então, isso é para o bem e para o mal, né? Aquilo que você lança, às vezes você olha e fala assim, ah, vou lançar aqui no não tributado para eu não ter imposto. Mas será que é um lugar mesmo para você lançar? Entendeu? Ontem, por exemplo, o Ramiro comentou uma coisa que eu achei muito bacana. Ele falou assim que ele pegou um caso de um cliente que queria ter dedução do imposto de renda e colocou a para ter o desconto de R$ 2.500 da dedução. E ninguém tinha informado para ele que quando você coloca como dependente uma pessoa de rendimento, os rendimentos da filha se somaram ao dele e a filha era isenta. E daí Aí. ele teve um desconto de R$ 2.500, né, da base para como dependente, mas ele pagou mais renda porque colocou a renda da filha que era isenta, se tivesse feito uma Eu separada. ia bem falar isso, essa história do dependente, a galera pensa assim, ó, nossa, vou arrumar todo mundo de dependente, vou colocar aqui na minha declaração de imposto de renda que eu vou me abater de um monte de coisa, não vou pagar nada. Gente, isso não é verdade. Às vezes o dependente, ele vai sair mais caro para você do que você vai se abater. Ele, na verdade, vai te gerar um imposto a pagar. Porque se ele tiver renda, mesmo que seja o seu filho que é estagiário e começou a trabalhar agora. Eu peguei um caso desse no ano passado, tá? Declararam os filhos como dependentes e o filho era estagiário, só que não declararam a renda do filho. É lógico que a Receita veio, né? Trau, né? Porque o menino recebeu um informe de rendimento, que é o documento que a gente recebe, né, da empresa que a gente trabalha, dos bancos que a gente tem conta, a gente costuma receber um informe de rendimento com os valores que a gente tem que declarar na nossa declaração de imposto de renda. Esse menino recebeu o informe, não sabia nem o que era isso, né, gente? Mas já 18 anos. E o pai declarava ele como dependente na declaração de imposto de renda, só que deixava o menino lá isento de qualquer receita, só que ele estava recebendo valores. E a partir do momento que não foram declarados, a Receita veio e falou: olha, querido, só que aí ele, como ele começou a receber valores, ele ficou muito mais caro para o pai, então o pai acabou pagando imposto. Era muito mais fácil ter feito uma declaração só para ele. Só para o menino, exatamente. Então, até aproveitando, quem são as pessoas que podem ser colocadas como dependente do imposto de renda? Olha, geralmente, né, o que o pessoal costuma fazer? Coloca o filho, pode ser um filho menor, tá? Geralmente o filho menor é bem declarado, principalmente porque tem despesa de escola e você tem limitação na despesa também de valores de escola, mas filho, pai, mãe aposentado, o pessoal coloca, não necessariamente só aposentado. Às vezes pai e mãe que também é dependente, que não tem renda, o pessoal costuma colocar, ou a mulher, ou o marido, né? Um dos dois às vezes não trabalha, então você pega e coloca a pessoa lá como, né, no intuito de fazer com que a declaração realmente abaixe, né? Porque você está falando para a Receita, olha, essa pessoa aqui depende de mim, né? Ela dá trabalho, ela não tem renda. Né? Mas tem que tomar esse cuidado. Eu já vi também casos em que declararam os pais como Tá, dependentes. No meu caso, por exemplo, eu declaro minha mãe como minha tá. dependente. Só que minha mãe é aposentada e não é uma aposentadoria gigante. Só que a senhora que era aposentada, ela recebia uma aposentadoria muito alta, que era a pensão do marido dela, que era militar. Então, era uma aposentadoria de mais de R$ 20.000. Então, você Não. imagina você declarar essa pessoa como dependente. Não deu ruim, né? Claro que deu. 20, ela tinha quase 200 mil por ano de receita. Ela ganhava mais que ele. E, e daí ele botou como dependente, Colocou subiu, como dependente. tomou. Porque acho que na cabeça dele, tipo, a mãe morava com ele, né? Então, ok, ela é dependente, né? Eu Tá, que, eu que sustento ela, eu que cuido dela. Tá, mas financeiramente não, né? Ela recebe. é. Ela recebe lá do INSS um valor melhor que o seu até. Mas, Então, veja como, né? e nesse caso da tua mãe, por exemplo, se ela tiver na faixa de isenção, tá? Se ela supondo que ela receba uma aposentadoria de R$ 1.300, um salário mínimo. Então, assim, Ok. ela tá na Mas é faixa de isso isenção. mesmo. Tá, daí você coloca ela como dependente, sua mãe. Mas ela tem R$ 1.300 de renda, por exemplo. Tu tem. Eu Então, declaro isso lá. Eu declaro isso lá, tá? tá. Porque, gente, aí também tem essa questão, né? A depender da renda que a pessoa recebe, dá pra gente entender que ela é dependente, ok. No caso da minha mãe, por exemplo, tá? Ela tem outra fonte de renda, mas que não é
necessariamente registrada. Ela cuida, ela é uma velhinha que cuida de outra velhinha dentro do Tá. prédio, entendeu? É, e assim, agora o que ela recebe mesmo de aposentadoria é só um salário mínimo. Então, ok eu colocar ela como minha Tá. dependente, porque o Uhum. que eu vou receber, eu tenho empresa e tudo mais, então justifica. Justifica. Agora eu tenho que colocar lá que ela é aposentada e ganha um salário mínimo. Eu não Tá. posso deixá-la zerada, senão a Receita vai me questionar. Fala, e aí, querida? E é muito fácil cruzar essa informação, porque a informação vem de dentro do INSS, né, gente? Então a Receita cruza isso Sim. assim, ó, rapidinho, tá? Agora, se minha mãe ganhasse 20 mil reais, gostaria muito, inclusive, aí eu não conseguiria declarar. Não, daí tu queria ser dependente Eu dela. queria ser dependente dela, com certeza. Eu quero ser filha, eu quero ser A gente independente pro resto da inverter vida. isso. Nossa, nunca, não aguento. Imagina, fica louca. Mas E é me diz isso. uma coisa, gosta muito, o que me preocupa muito, esse negócio assim, ó, eu sempre falo da questão das despesas para deduzir, principalmente a questão das despesas médicas. Eu vejo muito pessoal que cai na malha, as pessoas não declaram tudo que ganham, mas querem a restituição. Eu sempre digo assim, você não tem que cutucar o leão com a vara Com a curta. vara curta. Você quer, só quer o melhor dos mundos. Você quer ganhar de volta, não quer pagar. Daí até me lembra um pouco a questão do previdenciário, né? Da proporção, né? Você recebe o que você paga. E na receita é diferente disso. Você não pode ter um Exato. benefício. Então, assim, se eu ganho 10 mil por mês e não declaro, e atolo a minha declaração de imposto de renda de recibo de médico de todos os médicos que eu fui, todos que são possivelmente deduzidos. A Receita, no momento que eu estou cutucando ela e vendo que eu estou pedindo restituição, ela vai prestar mais atenção na minha declaração que eu recebo, certo? Com certeza. Daí ela recebe lá, eu digo que eu ganho 5 mil por mês e quero X de restituição. Daí ela pega o meu cartão de crédito, que sabe que eu gasto, todos os bancos informam, né, a Receita Federal, e ela vê que a Letícia gasta 10 mil por mês de cartão, mas ela gasta 5. Então, de onde é que sai o dinheiro para pagar? Então, É isso. A conta não fecha, né, galera? É, a pessoal se acha esperto, atolar de recibo, muito. declarar. E E você sabe que isso é uma falsa ilusão, né? Porque hoje a gente tem muitas facilidades na questão financeira. O Pix, por exemplo, o cartão de crédito. Então, para quem não sabe, né, que a Lei acabou de falar que os bancos conversam com a Receita, verdade. Hoje a gente tem um programa que a gente, como contribuinte ou como advogado, enfim, a gente não tem acesso a isso, que é a e-financeira. A e-financeira é o banco informando movimentações, qualquer movimentação bancária, principalmente aquelas acima de 2 mil reais, eles uhum. informam isso para a Receita Federal. Então, a Receita Federal hoje, a gente sempre falou isso, né? Uma hora a Receita vai cruzar cartões. A hora chegou, galera. Parece uma coisa muito longe, assim, uma odisseia do espaço. Exatamente, exatamente. Mas a hora chegou, né? Então, a e-financeira é para isso. Então é por isso que a gente também começou a ver que o pessoal quer, né, começou a questão da tributação do Pix exatamente pela e-financeira. Por quê? Porque agora eu tenho controle através do banco de todas as movimentações financeiras que uma pessoa física faz. Uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que a gente está falando de pessoa física. Então, tudo que a gente declara para a Receita, qual que é o raciocínio que a gente faz? Tem que fazer sentido, o mínimo de sentido. Então, caramba, se eu ganho 5 e gasto 10, da onde é que eu tirei os outros 5, entendeu? Não é difícil de fazer o raciocínio da Receita Federal, Não daquilo que tem chame atenção, não chame. Não tem. A milagre. conta tem que bater, gente, é isso, entendeu? E aí sempre tem os espertinhos de plantão, né? Antigamente, você era bem mais. Até eu era mais jovem, mas eu lembro muito que existia assim, ó, não tinha exatamente as declarações do papel. Quando alguém pego e dizia, ué, como é que você tem isso se você ganha menos? Eu ganhei de doação da avó. Eu ganhei de doação, não sei o quê. E a Receita não tinha braço suficiente para verificar que a vozinha Para ir realmente. atrás disso. Então, beleza. Aquele valor que você alegava que te recebia era a título de doação. Hoje, não. Se eu alegar que esse valor que eu não declarei veio a título de doação, que tinha que ter sido declarado, mesmo assim não declarei, eles vão atrás daquela pessoa que tu está alegando que te doou. E aquela pessoa, se não te doou, vai se ferrar junto com você. Uhum. Então, assim, ele tem cadeia hoje que vincula a origem e destino do dinheiro. Então, é tudo. Exato. Daí, esse negócio da interligação. O pessoal fala, imagina se eles estivessem tudo interligado. Gente, já existe. O Já governo está. brasileiro fez um convênio com o governo canadense, tem um programa que chama Arpia,
que ele interliga todos os sistemas. Então, assim, hoje eles têm convênio, inclusive. A Receita Federal tem convênio com o Estado, com os municípios, e não é quebra de sigilo fiscal. Eles podem pegar informação de uma operação do Estado, por exemplo, que foi a decisão da semana passada, a história do imposto de renda do ganho de capital sobre doação e herança. Você já tinha pago o TCMD. O que acontecia? Você recebia uma herança, faz uma declaração de TCMD, paga o TCMD. No próximo ano, você vai colocar na sua declaração de imposto de renda a herança que você recebeu. E daí tinha cruzamento dessa informação, porque se estava pagando TCMD, obrigatoriamente tinha que estar na Receita, ou o contrário. E daí, quando faltava numa ou na outra, eles se comunicam e autuam. Um cobra com base na operação do outro. Isso já acontecia do passado. E hoje, né, Tony, eles não fazem mais autuações porque não querem, porque poderiam estar pegando todo mundo. Poderia, todo mundo que faz. Gente, a conta, vamos pensar no IR, né? Vamos falar de tributário. Qual que é o fato gerador do tributário? Do IR? Eu auferir receita, vocês concordam? Auferir patrimônio, né? Então, eu tenho que ter, para que eu pague o imposto de renda, eu tenho que ter um aumento no meu patrimônio pessoal. Seja ele através de dinheiro, seja ele através de bens. Né? Então, como que eu... Aí é que vem esse cruzamento, né? Essa inteligência da Receita Federal. Se eu, por exemplo, ganhei um valor maior, né? Eu somei um valor no meu patrimônio, significa que esse valor saiu de uma outra pessoa, né? Então, eu preciso ter isso demonstrado para a Receita. Se eu ganhei 100 mil reais da minha mãe, então na declaração da minha mãe tem que ter saído 100 mil reais, né? Para a conta fechar. Então, esse é o raciocínio, né? Como que eu tenho que demonstrar para a Receita que eu tive um aumento de patrimônio, mas ele foi oriundo do quê? Eu comprei um imóvel? Então, se eu comprei um imóvel, né, eu comprei, então eu acresci aquilo no meu patrimônio. Então, eu vou declarar o imóvel. E a pessoa que me vendeu tirou aquilo do patrimônio dela. Então, ela tem que declarar que ela passou isso para mim. E que entrou um dinheiro na conta dela. Porque senão a conta não fecha. Como é que eu vendi um negócio e não ganhei nada, né? Então, é esse o raciocínio, né? Por isso que tem que fazer sentido. Foi doação, tá? Então pagou TCMD. Exato. E aí, cadê, né? E hoje tem muita gente sendo autuado pela Receita pela falta de pagamento de ITCMD. Já vieram 3 me procurar com isso, tá? Com notificação em relação a isso. Fez às vezes há 3 anos atrás, tá? E tá estourando isso agora. Então, cuidado com essa história de doação, né? Que a pessoa às vezes não sabe, vai direto no cartório e nem sabe que tem que pagar, entendeu? Ou então doou e nem sabe o que fez, né? Declarou lá de qualquer jeito no imposto de renda. Então, tem que ter um mínimo de instrução para poder fazer isso. A gente fala que, tá bom, vai lá e autodeclara, super fácil, mas não é. Porque você não sabe onde é que você vai preencher as coisas. E aí começa a dar esses problemas. Tanto é que a gente tem 2 formas, tem a simplificada e tem a completa. Tanto é que, dependendo como tu preenche, sai mais cara por uma ou pela outra. Tem que testar. Exatamente. Que é também uma coisa que as pessoas que nunca preencheram, que não têm familiaridade com o sistema, não faz ideia, né? E a gente, quando vai fazer uma declaração, a gente testa das 2 maneiras. Se eu posso pagar menos, não estou dizendo que eu fiz uma jogadinha para pagar menos, não. Eu lancei igual das 2 maneiras. Só que aí eu vou só olhar o que é mais vantajoso para o cliente. A simplificada está saindo mais barata, então vamos declarar na simplificada. E assim vai, né, gente? Mas o importante é declarar com essa concisão de informações, né? Eu preciso bater as informações, precisa fazer sentido. Essas despesas médicas, quando a gente faz, eu vi que ali no Gov, quando você paga uma consulta, eles já estão vindo declaração, eles já estão para quem tu pagou, já está te ajudando a lembrar que você pagou. Mas supondo que falte lá algum médico que eu paguei. Eu fui lá, fui no dentista, fiz um tratamento médico e tal, arranquei um dente, enfim. E por acaso não está o lançamento desse meu médico, desse meu dentista. Mas eu quero usar isso como despesa. Eu tenho que ter despesa, caso a Receita me chame para usar isso como dedução? Extremamente importante. Quando é um dado que não necessariamente a Receita trouxe para você, e mesmo sendo um dado que ela trouxe, às vezes ela pode trazer errado. Né? Então, o que eu aconselho? Tudo que você for declarar,
e que você for se deduzir, porque é onde realmente a gente pega também as questões da regularização, da notificação da receita, tudo aquilo que você usa de despesa para se abater, você tem que ter o comprovante, Tá. ou recibo ou nota fiscal, porque se você é chamado, né, se você recebe uma notificação, você tem como se defender. Olha, eu declarei, mas está aqui, né? Eu realmente fiz aqui. Aí tem o recibo com a data, com o valor que você utilizou lá para se abater. E aí, se não é um problema seu, a Receita vai atrás da outra parte lá que de repente não declarou. Ou não declarou o valor correto. E tem limite de valor de tratamento médico, odontológico, ou não tem limite para usar essas empresas? Cara, tratamento, o que eu vejo de limite na parte educacional, tá? Que aí a Tá. própria, quando você vai lançar lá, porque às vezes a gente, logicamente, quem paga a escola particular tem um valor muito alto de mensalidade, a depender até do número de filhos, né? Então, por cada dependente, se eu não me engano, você tem uma limitação de 3 a 4 mil reais para você declarar. Às vezes não faz nem coceguinha no pai, entendeu? Mas declara. Agora, de despesa médica, eu vejo a galera, vai lá e declara rodo, entendeu? É, Então, eu nunca vi limitação para despesa médica, mas eles pegam mais no pé da despesa médica quando vai tá. autuar. E na despesa escolar não é qualquer tipo de atividade escolar que deduzir, né? Não é Exato. qualquer. Não. Você não consegue deduzir, por exemplo, cursinho, curso de extensão, curso preparatório. O que você consegue deduzir mesmo é a questão da educação, mesmo a escola, né? Agora, se você botar seu filho no inglês, não vai deduzir, entendeu? Sabe, ver do aparelho de surdez não é dedutível? Fiquei Eu acho que aparelho de surdez, o tratamento sim, mas o aparelho de surdez não. é, não Você é, eu fui tem. pesquisar, é, Não é mesmo, não é, porque o que mas é uma você despesa. consegue lógico, deveria ser, tá? É igual remédio, né? Tem muita gente que tenta se abater do remédio, Sim, mas na realidade o que eles pedem? Que você se abata do tratamento que você fez, exatamente. do serviço, né? Tá. Ó, a Roberta está perguntando quanto tempo? 5 anos, tá, gente? Cinco, Justamente isso. 5 anos. O prazo para a Receita lançar um débito que ela identificou que você tinha que ter pago, declarado, é de 5 anos. Só que daí, claro, cada tributo contagem desses 5 anos, tá? Se é lançamento por declaração de ofício, aí a gente tem que ver direitinho para fazer o cálculo. Mas assim, a grosso Sim, modo, contando. 5 anos. Só que assim, gente, eles não demoram mais. Assim, antigamente era muito comum a gente trabalhar com prescrição e decadência, porque a Receita não dava conta. Como está tudo interligado, o sistema é totalmente digital, dia, Rapidinho hoje. rapidinho. Mas o negócio vira e eles já estão te mandando dar para cobrar a diferença. Não está tendo. Exatamente. Exato. Não dá Não, nem tempo mais. Às vezes não completa nem 1 ano. até isso bem estava na nossa pauta aqui, vou te fazer uma pergunta. O que aconteceu essa Fala. semana? Débito automático, quando você faz eu vou pagar o imposto de renda parcelado, tá? Tá. Apurei, tem imposto parcelado. Daí eu cadastrei meu banco no imposto de renda lá para pagar. Ok. Daí chegou no débito, estava no negativo, não tinha saldo. E o banco não compensou o valor do pagamento do tributo. E voltou. E gerou uma DARF com multa. É isso E mesmo. daí eu nem cheguei. Eu presumi o seguinte: eu acho que o banco não pode descontar do teu negativo para pagar tributo. É Então, eu isso acho que ele mesmo. não pode descontar do negativo. Se o banco der. Eu nem pesquisei, ainda, vou te fazer essa pergunta, tá? Se o banco deu causa, você não tem que pagar a multa. Você cadastrou e foi culpa do banco. Agora, se você tem saldo, você está e debitou na data que a Receita deveria debitar e não tinha, vai gerar multa, tá certo? Exatamente, porque aí, tecnicamente, a responsabilidade é sua, né? Você Tá. sabe que naquela determinada data, você teria que ter saldo para pagar. O fato de você colocar débito em conta direto não é uma excusa para você, tipo, não tinha saldo, não paguei. Né? Então, neste caso, é como se fosse uma desídia do contribuinte, sabe? Eu vou deixar aqui, entendeu? Uhum, Depois eu pago no DARF depois, né? Quando eu quiser sim. pagar, entendeu? Uhum. Boa, tá, então tá ferrado. Olha só, aproveitando das despesas, da dedução, quando a gente fala de doença grave, como é que é? Quem tem doença grave tem direito à isenção de imposto de renda? Então, tem direito, mas não são todas as doenças, né? Porque aí a galera acha que porque eu tenho uma doença aqui, vou me isentar. Não.
né? E isso daí também não é automático, tá, gente? A gente geralmente faz um pedido para a Receita Federal através de um processinho administrativo. A gente demonstra essa doença grave, então não é, ai, olha, tô doente aqui, não vou pagar mais nada. Não, não vou fazer mais nada. Não é assim. A gente faz um processo, isso é um trabalho, tá? Isso é um serviço do tributarista, do contador, enfim. Mas é mais do tributarista porque a gente abre um processo mesmo, né? Junto à Receita Federal. Então a gente pede a isenção de imposto de renda com base nos laudos médicos. Então a gente tem que comprovar que essa pessoa tem, de fato, ali uma doença grave, né? O que é uma doença grave? Pode ser AIDS, pode ser câncer, tem várias. Né? Tuberculose, tem a própria Receita, ela dá lá uma relaçãozinha daquilo que ela entende que é doença grave. Eu estou dando aqui exemplos para vocês. Tem uma lei que traz essa previsão, que se eu não me engano, 7.713, só não lembro o ano. Ela é velhinha já, Já pegou o número da lista aqui. Vai falando que o número da lista Acho que é 7.703, eu tenho quase certeza do que eu estou dizendo. Eu só não lembro o ano. Acho que é. E então, mas você precisa, e nesse laudo médico, o que é importante ter? O CID da doença, sabe? É um código, né? Quando você faz um laudo médico, você tem o código da doença. Essa CID tem que bater lá com a previsão da Receita Federal, dessa lei, para que seja considerado mesmo uma doença grave que é passível de isenção de imposto de renda, quando você está no meio do tratamento. E claro, não preciso nem dizer, né? Você ficou curado, você volta a pagar, né, galera? Então, que a galera acha que dura pra sempre. Ó, lei 7713. Não, uma coisa que é legal também, que eu acho que dá para destacar aí, a pessoa não precisa ter se aposentado pela doença grave. Ela pode ser aposentada e ela não tem direito. Quando ela é acometida após a aposentadoria, ela tem o mesmo direito. Então, são duas situações. Você pode se aposentar por invalidez, essa doença que te validou gera isenção, porque vai estar na lei 7713. Não, eu simplesmente era aposentado, e acabou desenvolvendo uma doença grave e ela, por conta disso, se enquadra na lei. Você pode fazer o pedido de isenção. Então, é exatamente. Vantagem. Tu não precisa ter sido aposentado pela doença. Não necessariamente. Você pode estar em tratamento, estava trabalhando, enfim, normal. Não precisa necessariamente ter a questão da aposentadoria. E outra coisa também, não precisa fazer obrigatoriamente por administrativo. Eu posso direto para o judicial. Então, tem as duas situações. Eu posso do administrativo para o judicial, posso do administrativo desistir para o judicial. Diferente do previdenciário, o pessoal está acostumado sempre a fazer processo administrativo. Sim, sim. Às vezes por algum motivo, né, a Receita, sei lá, não dei aqui, acho que você não tem a doença grave. Né? Você faz o processo administrativo, não consegue. Aí você é obrigado a entrar com mandado de segurança e vai brigar no judiciário, né? Inclusive, esse tema a gente vai abordar no dia, né, do nosso workshop lá do Dominando o Leão. Vamos abordar no workshop, galera. Tem que trabalhar passo a passo, entendimento jurisprudencial, requerimento, tipo de laudo, se é laudo do INSS, se é laudo do qual é o passo a passo judicial. Para isso, vai ser no dia 6 de abril, né? 6 de abril. 6 de abril, é isso aí. Então, anota aí. Além de tudo isso que a gente está falando... Olha, eu espero vocês, hein, gente? Eu fiz realmente o preço de pai e mãe, como disse a Letícia, hein? Não. Olha lá. E pai e mãe não faria uma coisa dessa. Olha, nem minha mãe nem me cobrar tão barato. Não, e detalhe, que eu acho que tem... Adorei. Eu acho que tem 2 professores, eu vi que entraram aqui na live, eu não sei se eles ainda estão por aqui, tá? Que é o Vinícius, né? Que vai dar uns insights aí sobre holding familiar, e a Isabel. A Isabel. Cara, eu não lembro qual. A Isabel entrou aí também. E olha só, outro assunto que é super. Deixa eu palhinha sobre cada tema aqui, depois lá no dia do workshop. E uma coisa que eu acho, principalmente, que bate muito na educação, ao Sérgio, que acabou de entrar e paga, presta atenção. A galera, homem e mulher, quem recebe, declara quem pagou. Ó, o Vini tá manifestou aí, o Vini tá pronto pra guerra. Tá pronto pra tá vestido já. Tá com roupa de... E
daí o que acontece? Recentemente nós tivemos a decisão da STJ dizendo que as pessoas que recebem a pensão alimentícia não são obrigadas a pagar imposto de renda sobre a pensão patrimonial para quem recebe. Ela é pensão alimentícia, ela é alimentos para alimentando. E daí tem o outro lado, já vamos comentar esse ponto. Daí quem pagar errado, porque quando você paga, isso tem que ser dedutível do seu rendimento. Então nós temos uma situação que ganha quem pagou, que tem direito a deduzir, e ganha quem recebeu, que não tem que pagar. E daí vem as restituições. Quantas pessoas, Tuane, estão pagando imposto de renda sobre essa pensão alimentar? Mas todo mundo, né, gente? Todo mundo, porque saiu recentemente uma decisão, né, dessa questão. E vou falar para você, para quem achava que a gente não tinha recuperação de crédito pessoa física, agora temos, né? Exatamente. Então vejam, gente, estou falando de recuperação de crédito, né? Que logicamente na pessoa física a gente entende como uma restituição, mas não deixa de ser uma recuperação de crédito. Essa questão da pensão alimentícia, vamos fazer um raciocínio. Não sou feminista, não vou levantar bandeira de mulher, não é isso, tá? Mas vamos lá. Geralmente a criança, quando tem uma separação, geralmente a criança fica com a mãe, tá? Então o que acontece? O pai paga essa pensão para essa criança, né? Então ele já tem lá a questão do IR dele, que ele está pagando lá no Olerite quando essa pensão é tirada diretamente, tá? Então tem os 30% que o juiz geralmente determina e a gente já tem ali o imposto de renda retido na fonte do pai. Quando entra para a mãe, que a mãe é obrigada a declarar a criança como dependente, né? E porque está com ela. Quando isso entra na conta da mãe, o que estava acontecendo? Tributando de novo esse valor de pensão alimentícia também da mãe. Você concorda que o pai já tinha pagado o IR lá? Então, por que a mãe tem que pagar de novo, né? Em cima de uma coisa que, na verdade, foi uma determinação judicial, né? Então, ela não teria que pagar, estava tendo uma bitributação. Esse foi o entendimento, tá, gente? Então, esses valores decorrentes de pensão alimentícia, essa nova decisão foi nesse sentido, né? Não seriam mais tributados, né, por quem ficasse com a guarda da criança, tá? Então só tributa-se uma vez por quem pagou lá a pensão. Quem recebeu não precisava tributar novamente. Então você declararia isso no campo de valores não tributados no imposto de renda. Só que até então a galera tá pagando isso, né? Então você tem a condição de fazer uma restituição de valores, sim. Eu só não me lembro a modulação de efeitos disso. Essa decisão foi no ano passado, foi do STJ, mas eu não me lembro exatamente qual é a modulação. Para a gente poder pensar se a gente faz de fato aí a gente consegue olhar um pouco do passado, né, dessa questão da pensão alimentícia, que aí seriam 5 anos. São os últimos 5 anos. Por isso que a gente fala de recuperação de crédito, porque aí não é só a declaração, mudou o ano passado, então a gente aplica esse ano, realmente. Mas aí a gente tem um passado para restituir para essa mãe ou para esse pai que fica com a guarda da criança. Então, não deixa de ser uma recuperação de crédito para a pessoa física. Tu dá uma economia dela para daqui para frente e tu consegue restituir o indevidamente. Da poupança. A gente escuta muito assim, doutora, mas quanto tempo vai demorar isso? A questão não é essa, você não ia receber nada. A gente Exatamente. Já pagou isso, meu, fica tranquilo, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu vou te dar minha economia imediata e a partir de dessa economia e ainda consigo te restituir os últimos 5 anos que tu nem estava esperando. Qual que é a vantagem disso? Pô, você faz dá pro teu filho, aplica. Outra tem, né? 2 vantagens, né? Exatamente. A economia imediata e a restituição do passado. Então... Até você falou da outra tese que a gente estava falando, você falou, qual que é o fato gerador do imposto de renda? O oferimento de renda. Essa mãe, normalmente são as mães, então, essas mães recebem aquela pagando colégio, ela está pagando as despesas que a pensão se atribui, material escolar, enfim. Então, ela está gastando aquele valor. Ela não tem rica. Ela não está usando para ela, né, minha gente? Para fazer uma massagem, né? Não tá. Apesar de merecer.
Vamos dizer, professora, mas tem as que usam, tá, gente? A gente não vai entrar nesse mérito se elas usam certo ou errado a pensão, não é essa. Exatamente, Né? Aqui, exatamente. o gerador de imposto de renda, ela recebe alimentos do filho, que é a roupa, material, e isso não traz acréscimo patrimonial. O conceito do imposto de renda é o quê? Acréscimo gerando, sim, vai pagar imposto de renda. Não houve acréscimo. E outra, lá o pai, pai e mãe, nós estamos falando até agora. Pode ser mãe para pai, ao contrário, tá, gente? Atentem esses detalhes. Hoje em dia tudo dá um mimimi só, que a gente não tem que cuidar tudo que fala. Exatamente. Ó, o Sérgio está dizendo o seguinte: a mãe que está com a guarda da criança e recebe a pensão alimentícia, atualmente está tendo retenção de IR direto do pagamento. O que tu falou agora, Tony, ó. Não, na verdade, quem tem a retenção direta do pagamento é quem tem o dever de pagar a pensão alimentícia, porque geralmente o juiz determina isso na sentença, tá? Então ele fala assim: olha, pai, se é você que vai pagar a pensão, então a gente vai tirar isso direto do seu salário, entendeu? 30% do seu salário, que geralmente é o que eles determinam, tá? Que é até onde você pode, né, comprometer o salário da pessoa, vai direto. Isso sai no olerite, tá? 30% de pensão alimentícia. E ali você já tem a retenção na fonte do IR. Então, é quem está pagando a pensão alimentícia que tem essa retenção na fonte. Quem está recebendo e vai, né, destinar isso lá para a criança, já não. Ela teria aí ela teria em um outro momento esse acréscimo, né? Porque isso entra na conta dela, entendeu? Você transfere, né, isso para a conta da mãe, que é a responsável da criança, ou o pai que for responsável pela criança, então tá pagando de novo quando entra na conta como se fosse um acréscimo de patrimônio, que não é, tá? Do O caso Sérgio está falando que tá acontecendo aí, direto no salário dele. tipo, o que ele está falando que ele recebe, tem 30% justamente descontado dele. Daí o outro, quando a pessoa supondo que a pessoa receba, o pai paga a pensão, tem 30% de pensão na folha. Então ele paga 1.000 de pensão. Os 7.000 que ele recebe, efetivamente é receita. Mas os 3.000 que ele está pagando, que também seria receita, tem um campo especial dentro da declaração do imposto de renda. Para você informar. Você vai informar a totalidade do rendimento, 10.000, que é o que você ganha. Só que tem a parte que vai poder o quê? Abater o valor que está sendo de pensão. Então, na verdade, na prática, você não vai estar pagando imposto de renda sobre os 10.000, você vai estar pagando imposto de renda sobre os 7.000, porque vai abater da base. Eu sempre falo para eles da pizza, né? Imagine uma pizza, a pizza é 10.000 reais. Imposto de renda sobre 10.000, 20.000 por cento, o INSS, tá? Mas não, eu declaro isso, só que na hora de apurar, eu reduzo a pizza para uma pizza de 7.000. Então, o IR vai ser. Então, você tem esse benefício. Então, normalmente, o que as pais esquecem de fazer eles esquecem de fazer na parte de dedução, na hora de declarar, 10.000 inteiro. Na verdade, ele tinha que estar para fins de declarando os 7 e não os 10. Exato. Então, isso aí é uma. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa declara sem ter esse conhecimento, sem ter a ajuda de um contador, de um advogado, e faz errado. Olha, exatamente, gente. Bom abatimento na minha declaração. É isso aí, tá? É então isso tá aí, bem Sérgio. É isso mesmo. Assiste o workshop, dia 6/4. Então tá bem assessorado, não tá com problema nenhum, então. Tá arrasando. Mas isso dá gente, dá uma coisa, principalmente para quem atua no previdenciário, no direito de família, eu vejo muito advogado previdenciarista, advogado de família, com esses casos dentro que não sabem andar na parte tributária. Então, por exemplo, se alguém que tiver assistindo, por advogado previdenciarista, por advogado de direito de família, de sucessões, que não tem a expertise em fazer esse tipo de trabalho, o que você pode fazer? Faça parceria com um advogado tributarista. Ah, mas eu quero aprender. Tudo bem, vai lá, faz workshop, aprende. Perde tempo aprendendo uma coisa que você pode fazer uma parceria. Puxa uma lista do seu escritório, todo mundo que já pagou pensão, todo mundo que né? E leva para um advogado tributarista e faz uma parceria, gente. O advogado tributarista faz lá toda a restituição, você faz um bem bolado de honorários, ganha todo mundo, ganha no cliente, e ganha o previdencialista, e tem esse tipo de cliente. Eu gosto muito da parceria. Todo mundo ganha nessa situação. Não precisa, basta ter um bom parceiro para fazer o trabalho, exatamente, exatamente. Gente, aliás, isso é a nossa vida aqui. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Eu sou tributarista, a Lê também. Aquilo que a gente não faz, a gente tem parceiros que nos ajudam nisso.
né? Você não precisa deixar de atender o cliente. Só que você também não precisa executar uma coisa que não é da sua expertise. Faça parcerias. E às vezes vocês vão executar juntos. Por exemplo, esse exemplo aí, a pessoa faz previdenciário, então a parte previdenciária é dela, a parte tributária é sua, e tá tudo certo. Olha como nós estamos chique, não temos só advogados também. A Enio Vivona é humorista do SBT, Praça é Nossa. Caramba, que legal! Ele paga bastante pensão, por isso que ele está aqui assistindo também. Beijo, Enio. Assiste o nosso workshop, dá uma moral para nós. Depois fica o convite para assistir o programa dele lá do Café com Bobagem, que é engraçado, vale a pena, gente. Pode deixar, então, vou assistir. Só jurídica, nossa audiência Gente, geral. é celebridade. Estou muito feliz de saber disso. Só celebridades. Guria, e olha só, nós estamos fechando 1 hora de live. Conteúdo para falar de tributação física não é o que nos falta. A gente pode dormir e acordar falando agarrado na juba do leão. Verdade. O nosso convite aqui, né? Ó, o Enio nos mandando beijo. Viu, Enio? Presta atenção que você esses homens têm esse monte de filhos, eles gostam de estar sabendo o que estão fazendo. Adorei. Esse povo que gosta de distribuir renda, né? Esse povo que gosta de distribuir renda. O povo adora um problema no IR, né, gente? Vamos aqui distribuindo renda. Nos procure, né, Tuane? Nos procure que a gente resolve. A gente vai ter Nossa, a gente resolve todos os problemas de renda, galera. Só não resolve a nossa, mas dos outros. A gente não resolve, a gente só não produz dinheiro, mas assim, pagar menos a gente consegue, né? Ou pagar o certo, pelo menos. Caraca, né? 3 pensões. Parabéns, hein? Sabe qual é a solução? 90% da renda comprometida. Vasectomia. Melhor solução. Que soluciona muito problema. Você não precisa nem se preocupar com o imposto de renda, tá vendo? Vai ver, viu? Você acha também vasectomia. Não tem nada que resolva do que isso. Procura o médico. Se não der certo, procura um advogado para resolver seu problema de pensão. Exatamente. Estamos aqui. Estamos aqui. Guria, então, só repetindo para o pessoal. Dia 6 de abril, teremos workshop sensacional. Uma mulherada tributarista, mais o Vinícius trabalha com holding, focando, né, pegar a juba do leão, dominando, para a gente entender o funcionamento da receita. Para trabalhar muito. É isso, galera. Terminou a declaração, não tem mais nada, não, pelo contrário. Só nós estamos falando de período de declaração. Os problemas continuam. Então, assim, ó, 6 de abril, das 19 às 22 horas, o workshop vai ser online. Em breve, a gente vai postar com a Tônia e as meninas o link para inscrição. O preço, quer falar o preço já? Eu vou falar, né, já que a gente está aqui. Vou falar só se vocês forem, gente. Olha o Enio, não pago pensão, pago um resort. Quer me adotar, Enio? Quer me adotar? Tá de parabéns, Enio. Se quiser me adotar também, fica à vontade. Ele faz dublagem de filme e tudo, ele tem que dublar muito filme, gente. Porque olha. É verdade. Vamos inventar uns filmes e tudo aí para ele dublar, coitado. Mas, pessoal, vamos lá. É um workshop de R 100% mão na massa. Então, a gente vai pegar na mão de vocês e vai ensinar vocês a fazer aí essas teses que a gente comentou, algumas aqui, algumas outras questões também, tá? Quem assistiu o workshop ao vivo, no dia 6/4, né? Porque a gente vai dar ele ao vivo das 19 às 22 horas. Nós vamos cobrar apenas R$19,97 para quem estiver ao vivo. Não compra nem o combo do McDonald's, isso? Nem o combo do McDonald's, que eu não tô comendo porque eu tô de dieta. Mas não, comprei outro sanduíche na rua, um café, deu R$35. Não, gente, você não paga mais nada com R$19,97. Então, presta atenção no que a gente vai entregar para vocês por R$19,97. Mas só para quem estiver ao vivo no dia. Ao vivo. Depois, a versão gravada vai ser obviamente mais cara, né? E eu não sei se ela vai ficar aberta, tá? Provavelmente vai ficar só para os alunos do IBPT Educação, que é onde eu dou aula, né? Dentro da plataforma deles, tá? Então, ao vivo, R$19,97 para vocês manjarem tudo de oportunidade pessoa física, hein? Então, eu espero vocês, hein? Já coloque na agenda, gente. 6 de abril, às 19 horas. Que dia que é da semana, Tônia? Quinta? Uma quinta, né? Uma quinta-feira.
Como é final de semana já, você assiste a aula, fica com a cabeça fervilhando, depois toma uma cerveja gelada no final do curso, né? Porque eu fazer o pré. Exatamente, gente. A gente até faz um brinde no final do curso, cada um No com uma final, cerveja, tá tudo certo. R$19,90. Eu me assustei, não sabia que era barato, 19,97. não sabia que era tão barato. R$19,97. Não, pelo amor, ó, só não aprende hoje em Quem dia não quem não quer, quer, tá? E exatamente, uma hora, gente. E uma detalhe hora, que isso aqui é mão na massa, então é para você aprender e executar, para você e ganhar dinheiro. porque as pessoas me perguntam, professor, que livro de tributário eu compro? Eu falo, não compra. Você vai ter doutrina, mas a prática, gente, que a gente ensina, não existe em livro. São 17 anos de experiência da Tuane, são mais de 20, eu tenho 25 de formal, mas só de tributário são mais de 20, né? É a nossa experiência do dia a dia que a gente leva para um workshop como esse. Por quê? A Tuane travou, não sei se ela está me ouvindo. Ó, a Emília está perguntando, Emília, a gente vai disponibilizar o link, a Tuane não me passou, a gente vai disponibilizar para comprar, tá? Daí, assim que ela me passar o link, eu vou colocar nas redes sociais aqui para a gente... Ah, a Tuane caiu. Deixa eu só chamar ela aqui de novo para a gente encerrar, calma aí. Calma aí, deixa eu só mandar o convite para ela aqui. Calma aí. Só para ela dar tchau para vocês. Aqui, deixa eu convidá-la de novo. Tuane, não sei se você está me ouvindo. Eu te mandei o convite só para você caiu, dar uma travada na sua internet. Viu, Emília? Então, em breve a gente vai postar o link aqui e a gente vai fornecer para o pessoal conseguir adquirir aí acesso ao curso. Ah, obrigada, tá? Já tá expert, né, Sérgio, em pensão. Pois qualquer coisa que precisar é só me mandar direct, viu? Estamos à disposição. Obrigada. Vamos ver se a Tuane consegue voltar. Guria, você está me ouvindo? Vou tentar mandar um convite para ela aqui de novo para a gente poder encerrar. Ó, tô convidando ela aqui. Acho que não sei se ela vai conseguir voltar. Não sei se ela está me ouvindo. Tuane, você está me ouvindo? Você está por aí? Câmbio chamando Tuane. Acho que ela caiu caído. Acho que a internet dela deu pau. Então, gente, vou encerrando por aqui. Toda quinta-feira, lembre, agora toda quinta-feira a gente tem aqui nossa live, tá? Nossa live de diálogos fiscais, sempre trazendo assuntos interessantes, pessoas interessantes, conhecimento interessante. Semana que vem vai estar aqui o professor Ramiro comigo, tá? Na quinta-feira que vem vamos falar de imposto de renda de novo, que é um assunto super, né, que tá passando aí por todos os lugares e é necessário, tá? E eu agradeço a presença de vocês, a participação, e a gente fica à disposição. Quem quiser saber mais sobre o curso pode mandar direct para mim, pode mandar direct aí para a professora Tuane também. E assim que o link estiver liberado, baratíssimo, né? R$19,97. Meu Deus, nem o McDonald's a gente não compra. Né? Não compra nada hoje em dia. Toma um café com um pão de queijo, já gastou isso, tá? Fico por aqui então. A Tuane não conseguiu voltar. Agradeço minha amiga que estava aqui comigo, maravilhosa, nos trazendo esse monte de conteúdo. Vou deixar salva a live aqui. E quem não assistiu desde o início, assista, porque, ó, 1 hora de puro conteúdo prático, tá? Não tem livro o que a gente conversou aqui hoje. Galera, beijo, obrigada e até semana.